Como tirar um sonho do papel? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como que a gente faz para realizar os nossos sonhos? Eu anotei aqui no meu caderninho 3 dicas, né? 3 hábitos, 3 passos que eu tô seguindo para me conseguir tirar os meus sonhos do papel. E o primeiro ponto, o primeiro passo, o primeiro item dessa lista é descobrir qual que é o nosso sonho. Uma coisa que é muito importante é a gente saber onde a gente quer chegar, aonde a gente quer chegar e qual que é o nosso sonho, o que que a gente quer, por que que a gente quer. Então, isso é muito importante, a gente descobrir qual que é o nosso sonho, né? A gente saber o que que a gente almeja, que vida a gente quer ter. E isso é o mais importante, é a gente saber para que que a gente está vivendo, por que que a gente está vivendo, por que que a gente está correndo atrás dessas metas. Então isso é muito importante. E eu já falei agora sobre metas, por quê? Porque esse é o segundo ponto. A gente precisa transformar o nosso sonho em metas. Por exemplo, eu vim de uma família humilde, na minha família poucas pessoas têm graduação, agora minha mãe tem, a minha tia, minha prima, minha irmã, mas a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas na minha família trabalham, né, são CLT, pouquíssimos empreendem, né, então eles vivem mais dessa renda que vem através de um trabalho que eles acabam prestando de forma CLT, mas é uma renda que é fixa, né? Não tem muitas variáveis, né? Então é mais difícil de você ter liberdade financeira e tudo mais. E eu quero muito poder viver isso na minha família, com meu marido, os meus filhos, enfim. Só que para mim poder transformar os meus sonhos, que é de ter uma boa qualidade de vida, de ter uma certa segurança financeira e tudo mais, eu preciso enfim, e aí viajar e adquirir bens e coisas assim, que são coisas que fazem parte dos meus sonhos, eu preciso transformar esses sonhos em metas. Como que eu vou fazer para chegar lá? Então, foi isso que eu fiz. Eu transformei os meus sonhos em metas. E além, né, dessas que eu mencionei, tem outras questões, né, de como que eu quero me sentir, daí as minhas metas em relação à minha fé, né, com Deus, em relação à minha autoestima, são vários sonhos que eu tenho. Só que eu precisei quebrar esses sonhos em metas, e metas de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, hoje, eu quero ter uma casa própria, mas eu não, como que eu vou caminhar para mim ter a minha casa própria? Eu preciso de alguns pontos até que eu chegue a ter condições de adquirir a minha casa própria. Então, eu transformei isso nesses sonhos. Por exemplo, eu fazia faculdade de matemática, tranquei quando eu casei, aí comecei a fazer depois administração, aí quando eu fiquei grávida do Caio, tranquei, fiz um semestre e agora falta o último semestre. Então, para mim poder receber mais recursos, eu entendo que eu finalizando a minha faculdade, eu posso ser melhor remunerada no meu trabalho que eu tenho hoje, pode me abrir outras portas, pode me abrir portas também para mim poder empreender, que é um sonho que eu tenho também, enfim, mas eu preciso concluir minha graduação, que falta um semestre, então isso se tornou prioridade para mim. Eu quero terminar minha faculdade, então eu me organizei, eu chego cedo no trabalho, um pouco mais de 1 hora antes, e eu trabalho em função disso, que é o que? Eu estudo, eu estou escrevendo meu TCC, eu faço essas coisas que é para mim atingir a meta lá na frente, mas transformou numa meta pequena, que é a curto prazo, porque falta um semestre, então até a metade do ano, se Deus quiser, eu vou estar formada. Né? Outra questão, eu quero ter um corpo bonito, eu quero ter aqueles gominhos na barriga, eu quero ter umas costas bonitas, eu acho também bonito essa parte aqui, sabe? Eu quero ter isso. Só que hoje eu precisei trocar o meu horário de ir pra academia para chegar 1 hora antes no meu trabalho para poder o quê? Alcançar essa meta, que esse sonho maior lá na frente. Então eu não consigo ir pra academia. Mas o que eu faço? Eu acordo super cedo e vou correr. Hoje eu já corri de manhã. Treino em casa também antes de vir para trabalhar e eu não consigo ir para academia, mas eu tô cuidando da minha alimentação, eu tô treinando em casa, tô correndo para baixar meu percentual de gordura, tô fazendo exercício em casa para poder pelo menos manter a minha massa magra, tô tentando bater a meta de proteína também para manter a minha massa magra. Para quê? Para que quando na metade do ano eu tiver formada e eu tiver esse tempo livre, eu possa voltar para academia. Mas então são escolhas que a gente vai fazendo, por quê? Porque eu tenho claro qual que é o meu sonho maior. Então eu consigo transformar o meu sonho maior em metas de curto, médio e longo prazo,
e aí eu vou fazendo aquilo que é preciso para mim chegar lá na frente. Então, olha a importância da gente saber onde a gente quer chegar, né? E o terceiro ponto, então, já foi o primeiro: descobrir qual é o sonho, transformar em metas de curto, médio e longo prazo, e aí é passar a viver em prol dessas metas. Esse é o nosso terceiro ponto: viver em prol dessas metas. Então, a gente saber para onde a gente está indo, e a gente ter uma direção, e a gente não ficar vivendo somente com o que vem até nós, mas é a gente ser protagonista da nossa vida, é correr atrás dos nossos sonhos, sabe? Às vezes até ser um pouco chato, mas é ser obcecado por aquilo que a gente quer viver, porque senão vira ano, passa ano, a vida segue, a gente vai envelhecendo e a gente começa a viver só repetindo um ano após o outro e a gente não é protagonista da nossa vida, né? Então é passar a viver em prol dos nossos sonhos, é ter coragem, ter determinação, garra, é abnegar de algumas coisas hoje para que a gente possa alcançar outras lá na frente. Então é ser obcecado mesmo, fazer o que for necessário para atingir o nosso sonho. E uma dica extra, dica bônus, seja paciente e aberto às circunstâncias da vida. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu sou muito tendenciosa a paralisar. Quando as coisas elas saem diferente do que eu planejei, eu paraliso, eu não sei como reagir. E coisas básicas, eu conto muito, que uma vez meu marido ia me buscar no trabalho pra gente ir no mercado meio-dia. Eu saí do trabalho no horário combinado, eu tinha 1h30 de almoço, a gente ia sair no mercado, ia comer qualquer besteira e é isso. Eu saí, fiquei esperando, deu 15 minutos já, ele não chegava e o tempo passando. Aí ele conseguiu me ligar: amor, eu saí de uma reunião agora, o trânsito tá tinha muito trânsito e ele não ia conseguir chegar a tempo pra gente fazer o que tinha que ser feito. E aí eu fiquei na frente do meu trabalho mais uns 15 minutos chorando. Por quê? Porque eu paralisei, entende? Saiu uma coisa fora do que eu tinha planejado e eu paralisei. E o que isso quer dizer? É que eu não posso... meu Deus, eu ia no mercado de tardezinha, no outro dia, a gente não tinha as crianças, ainda era mais fácil, sabe? Era só que não foi naquele momento, mas aquilo me paralisou. E na vida não pode ser assim, né? Às vezes as coisas elas saem um pouco do nosso controle, às vezes entra outro compromisso, um filho fica doente, às vezes não consegue chegar a ser, enfim, várias coisas. Mas a gente tem que ser paciente e aberto às circunstâncias da vida, porque a vida é isso, a vida não é uma linha reta, ela é feita de altos e baixos, e se a gente não souber lidar com isso, a gente paralisa. Por quê? Porque as coisas, elas não são só como a gente determina que elas vão ser, né? A gente tem que confiar na soberania de Deus e continuar vivendo e fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Então, eu acho que essa dica, ela é muito providencial, porque a gente precisa saber lidar com sabedoria para poder fazer todos os outros pontos, né? É ter essa sabedoria, esse discernimento, tá bom? Então, espero que tenha sido útil para vocês. Espero que vocês consigam tirar os sonhos de vocês do papel e a gente vai conversando aqui no canal. Tchau!